Boa noite a todos. Agradeço ao presidente da Câmara, no qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes e todos os presentes, o prefeito e secretários. Essa é a audiência pública da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2020. Os fundamentos legais da lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no caso, a Complementar 101, em seu artigo 48, inciso 1º, que determina a realização da audiência pública no processo de elaboração dos orçamentos. Assim como a LDO ele tem a sua base estruturada pelo PPA, podendo ser alterado de acordo com a realização do orçamento. Tá? Então, PPA a cada 4 anos, a LDO, que é anual, e o orçamento, a LOA, que também é anual. PPA, ele traça os objetivos, os indicadores e as metas, as despesas de capital e de custeio, e as despesas continuadas. Já a LDO, ela traça as diretrizes de cumprimento dessas metas. A LOA, ela determina como será feito e realizado durante o ano. Aí nós temos a integração do PPA, LDO e LOA. Então, o PPA é elaborado em 2018 a 2021. Ele traça as diretrizes para a LDO 2018, 19, 20 e 21, que, por sua vez, traça as diretrizes da LOA 2018, 19, 20 e 21. A Lei Orçamentária Anual tem por finalidade a concretização dos objetos e metas estabelecidos no plurianual e é o cumprimento do ano a ano das etapas do PPA em consonância com a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Constituição Federal 88 estabelece que a iniciativa dos instrumentos de planejamento é privativa do chefe do Executivo, ou seja, ele elabora, encaminha para a Câmara faz as suas considerações e, por fim, a gente acaba executando o orçamento. As etapas da elaboração, muita gente acha que é simples, elaborar o orçamento. Realmente, o orçamento ele é feito de acordo com a média de utilização. Então, nós temos a estimativa da receita, com base no exercício anterior, a compatibilização das propostas setoriais, à luz das prioridades estabelecidas. Então, nós temos um gasto, nós temos uma receita do ano anterior, no ano da execução. Então, é justamente esse ano que a gente toma como base. Então, na hora de elaborar o orçamento, não adianta se fazer um orçamento somente com aquilo que está planejado lá atrás, e sim com aquilo que foi realmente executado. Isso aí está difícil até para eu enxergar, vamos lá. Essa é a receita consolidada. Isso. Segura o Ctrl. Isso. Isso. No caso, nós temos a administração direta e a administração indireta. No caso da administração direta, que é a prefeitura, nós temos a receita corrente, que é oriundas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, contribuições, receita patrimonial, receita de serviço. Isso tudo, somando as receitas fiscal e seguridade social, que está amparada pela nossa Constituição Federal no artigo 194, nós temos um total de... Pode puxar para o final. 156.761.000. Isso é a receita da prefeitura, receita direta. Aí nós temos a receita indireta, que seria SAET, IPRENT. Tá? Então, ali, no caso do IPRENT, a receita total dela está em 28 milhões, pode puxar mais um pouquinho, 851.600. No caso do SAET, 15.556.114. Totalizando tudo isso, vê se tem mais. Pode ir para o outro. Isso. Tem outro slide. Ctrl e rola a bolinha para baixo. Totalizando 201.168.714 de receita consolidada, ou seja, a junção de todos os órgãos. Isso. Aqui nós vamos citar algumas áreas que são de extrema importância. Então, aqui nesse caso, é a aplicação do ensino. Tá? Na aplicação do ensino, a gente pode ver que nós temos como obrigação atender os 25%, como rege a lei.
Tá. Na elaboração do orçamento, com base nos gastos executados, nós temos 28,75% de execução disso. Então, para o ano que vem, prevê um gasto no orçamento de 28,75%. No caso, a aplicação do Fundeb. Tá? A aplicação do Fundeb é basicamente a mesma situação. Nós temos um orçamento executado no ano. Quando a gente vai elaborar o orçamento para o ano seguinte, nós pegamos aquilo que realmente foi executado e projetamos. Não adianta fazer algo diferente, porque chega na hora, o que vai se executar é totalmente diferente. Aí tem que mandar para a Câmara projetos de lei, suplementação de receita e assim por diante. Ali a gente consegue ver, olha, por exemplo, o magistério. Tem magistério, outras e o total, né? Vamos lá. Pode puxar para o canto. Magistério. Nós temos um percentual de aplicação de 91,68%. Ou seja, 91,68% do Fundeb é gasto com folha de pagamento. Então, não tem aqueles 60% de folha, 40% de investimento. Nós não temos isso. Tá? 91,68% é com folha de pagamento. Os outros 8,31% são com os demais gastos oriundos do Fundeb. Então, para investimento de Fundeb, nós não temos. Despesa de saúde. A Constituição pede que nós gastemos do orçamento 15% com saúde. Nós estamos gastando 30,43% o ano que vem. Esse ano nós já atingimos 31% do orçamento só com a saúde, de gastos só com a saúde. Então, se a gente for analisar ali, olha, 30,43% do orçamento previsto para a saúde o ano que vem. Carlos, dá para reduzir? Dá, mas para isso a gente teria que cortar serviços, aí já não seria mais redução de custo, seria cortar na carne mesmo. Gastos com pessoal. Os gastos com pessoal, a partir do ano que vem, ele já tem uma projeção um pouco melhor em relação a 2019, visto as reduções de horas extras, diárias e demais situações que a Justiça pediu que se fosse cortado. Então, dessa maneira, nós temos um percentual somente da administração direta à Prefeitura de 50,49%, mais o percentual da Câmara Municipal de 2,1%, ou seja, 52,50% de gasto com folha de pagamento. Bom, esse as despesas de acordo com o poder, tá? As despesas do Poder Legislativo está somado em 4.709.000, seguindo a orientação do PPA. Isso para o ano todo. No caso da Prefeitura, do Poder Executivo, nós temos isso dividido nas secretarias. Então, nós temos... Pode puxar para o cantinho e deixar entre secretarias e valores. Isso. Pode baixar um pouquinho? Mais um pouco? Aí. Nós temos, na administração direta, um total de 152.052.000. Secretaria, isso dividido em Secretaria de Governo, 3.379.800. Secretaria de Assuntos Jurídicos, 705.700. Secretaria Municipal de Administração, 2.798.000. Secretaria Municipal de Gestão, 111.300. Secretaria Municipal da Fazenda, 10.971.100. Secretaria Municipal de Educação, 52.613.200. Pode ver que o orçamento da educação ele é bem alto. Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social, ela faz parte da Seguridade Social, então por isso que ele está na outra coluna. Tá? Então, Secretaria de Saúde, 49.420.040. E a Secretaria de Desenvolvimento Social, 5.057.400. Secretaria Municipal de Esporte, 2.024.200. Secretaria Municipal de Cultura, 640.600. Secretaria Municipal de Serviços Municipais, 21.891.300. E a Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, 2.439.000.
No caso do IPRENT, nós temos ali os 28 milhões, né? Está dando para enxergar daqui. Não, está bem escuro. R$ 28.851.600, no caso do IPRENT. Tá? Isso daí são as arrecadações patronais, RPPS, enfim. No caso do SAET, nós temos isso um pouco mais subdividido, na administração direta, na indireta, no caso, 15.556.114. Serviço, isso está dividido em serviços de água e esgoto em 2.722.199. Divisão de finanças, 1.366.850. Divisão técnica operacional, 11.467.069. Pode descer. Opa. Só voltar na setinha. Lá embaixo. Ou se não der F5. Secretário, Sim? me permite uma pergunta? Claro. É assim, só para esclarecer um conceito aqui, na verdade dois. Porque o senhor fala dos valores do ensino e da educação, e eu que, anotando aqui, fiquei pensando, né? Entendi os valores certinho, está marcado aqui. Os 25%, você sabe, é os 51 milhões, e 52.600.000 é os 28%, é isso? Esses 50 e poucos milhões da educação... Porque os 51 milhões é os 25%, certo? Ele é a somatória total. Entre Fundeb... É, total dos 25%. Isso. 25 com Fundeb. O gasto Sim. com educação. Perfeito. Na verdade, são duas perguntas. Uma virou duas agora. E esses 52.600.000, esse 1.600.000 acima dos 51 milhões, é os 3% que você disse a mais? Como? Você falou que a educação, o prefeito está aqui, vai gastar 52.600.000 com a educação, certo? Sim. Como está aí anotado. Pode voltar no gráfico lá. E os 51 milhões é os 25% da educação. Isso. Essa pergunta se desdobrou da outra que eu vou fazer em seguida, tá? Sim. Esse 1.600.000, aproximadamente, é o 3% a mais da educação? Ela vai abrir o gráfico lá, eu te explico. Porcentagem? Isso. E tem a outra pergunta também, que é essa desdobrou da outra. Tá, deixa só ela voltar, eu já te explico certinho. Eu entendi, eu só queria saber se esse valor a mais dá o 3%. Sim. A composição de custos da saúde, da educação, ele é 100% ali. Então, se você for ver, olha, vamos lá. Esse é o do Fundeb. Então, nós temos a receita, transferência, 24.250.000, rendimentos de aplicação, 15 milhões. Tá? Então, ali nós temos o total. Olha lá, o magistério, 22.247.000. Entendi. E as outras despesas, no caso, 2.017.900. Total de 24.265.000. Tá, e já aproveitando que essa pergunta agora se desdobrou da anterior, tem a outra ainda para fazer. Sim. Só me esclarece, conceituando, para me entender, para não ter dúvida nenhuma. Eu entendo do que eu estou perguntando, mas assim, os números quem tem é você. Sim. Especifica para mim que essas outras aí. Essas outras arrecadações é oriundas justamente de transferência. Então, por exemplo, nós temos ali magistério, beleza, esse é o gasto com o professor. Outras seria manutenção, seria profissional da cozinha, entendeu? Profissional da cozinha, merendeiro, inspetor de aluno, você pode pagar com outras. Então, essas são as outras despesas do Fundeb. As outras dá quanto por cento? Pode puxar um pouquinho ali, por favor? 8,31. 8,31. E o senhor sabe que a regra do Fundeb é todos nós sabemos. Quem não sabe vai ter que pesquisar. Todos nós aqui sabemos. A regra do Fundeb é 60-40, né? Mas eu faço o que com a folha de pagamento do restante? Não, eu não estou duvidando em nenhum momento. Mas é que não sobra os 40, colega. Oi, não entendi, Bonilha. Não sobra os 40, gasta 90 e tantos por cento. Só com folha. 60 e 40, mas a folha come tudo, então não sobra. Entendendo, Bonilha, eu só estou perguntando se os 2 milhões é os 40%, só isso. Não estou 40%. discutindo que o prefeito gasta mais nisso que você falou, não é isso.
Eu só estou perguntando dos 40% e dos 60% dentro do Fundeb, só dentro do Fundeb, se isso está em dia. É isso que eu estou perguntando, tá, gente? Outra coisa que... agora seria a primeira pergunta que eu ia fazer. Boa noite a todos. Acho que você já respondeu, mas eu vou... Agradeço a me perguntar para você, pelo que você disse que você já respondeu. O que distingue no nosso município educação e ensino? O que distingue? Que diferença tem ensino e educação? A Lua 2020. Aqui para a gente, nós temos a educação infantil. Sim. Ali não está constante a educação de ensino superior. Sim. Tá, então, educação infantil é aquilo que rege, que é obrigação do município. Responsabilidade fiscal, isso está dentro do Fundeb. Nós não podemos custear nada que não seja de educação infantil, educação básica. Primeiro, que determina a realização da audiência pública no processo de elaboração dos orçamentos. Educação, tanto valor. Então, veio essa dúvida, por isso que eu estou assim como a LDO ele tem a sua base estruturada pelo PPA, podendo ser alterado de acordo com a realização do orçamento. Tá? Então, PPA a cada 4 anos. Você está incluindo o que no a ensino? LDO, A educação mais o que que? é anual, no orçamento ele está dividido a Lua, que também é anual. Ensino, educação e mais alguma coisa, certo? PPA, manutenção da rede, os objetivos, os indicadores só para esclarecer e as metas, as despesas de capital e de custeio, e as despesas continuadas. Já a LDO, ela traça as diretrizes de o cumprimento dessas metas. A Lua, ela determina como será feito e realizado durante o ano. Para não dar problema para ele mesmo, ele está aqui, ó. A gente sabe como que é a lei hoje em dia, né? Se não seguir os números exatos que a lei PPA, manda, amigo, LDO e LOA. Então, o PPA é elaborado em 2018 a 2021. Ele traça as diretrizes para a LDO 2018, basicamente nós temos que utilizar o 100% com que por sua vez traça as diretrizes da LOA 2018, além disso, todas as despesas passam pelo Conselho do Fundeb e todas elas são aprovadas. A lei orçamentária anual tem por finalidade a concretização dos objetos e metas estabelecidos no plano anual. Você sabe me dizer o investimento da Secretaria de Cultura em 2019? Consonância 2020 está 640 mil, né? Na Constituição Federal 88, na realidade, a iniciativa dos instrumentos no planejamento, nós tínhamos a privativa do chefe de algumas manutenções ele elabora do prédio, de alguns prédios que estão ligados à cultura. Os recursos que chegou já compõem o fundo, a gente acaba ele já está na conta, a gente já não prevê que isso vai chegar no próximo ano. As etapas da elaboração, muita gente acha que é simples, né, elaborar o orçamento. Passado de um ano para o outro. Realmente, o orçamento ele é feito de acordo com a média de utilização. Então, nós temos a estimativa da receita, com base no exercício anterior, a compatibilização das propostas setoriais à luz das prioridades estabelecidas. Então, nós temos um gasto, nós temos uma receita do ano anterior, no ano da execução. Então, é justamente esse ano que a gente toma como base. Então, na hora de elaborar o orçamento, não adianta se fazer um orçamento somente com aquilo que está planejado lá atrás, e sim com aquilo que foi realmente executado. É uma dúvida também, claro, estou aqui para isso. A gente olha para os números. Vamos lá. Você disse que essa é a receita consolidada. Por lei é 15%, certo? Sim, saúde você está falando, saúde, né? Saúde, é óbvio. E se você perceber, a não ser que eu estou fazendo o cálculo errado, porque a matemática minha não está funcionando igual a sua. Porque os 15% sobre os 201 milhões, eu estou falando, tá? Uhum. Quantos milhões dá? Não dá 30 milhões? Ela está puxando, o senhor está fazendo em cima da receita indireta. Consolidada. No caso da administração direta, que é a prefeitura, nós temos a receita corrente, que é, olha lá, oriundas de impostos, taxas e contribuições de melhoria, receita de impostos próprios e transferidos, 105, receita patrimonial, despesas com saúde, 31 milhões 977, somando as receitas fiscal e seguridade social que está amparada pela nossa Constituição Federal no artigo 194%. Nós temos os 15% que rege a Constituição. Então não é 30% que o município está gastando. 156 milhões, 761 em cima da receita consolidada. Saet, prende essas coisas. Não, receita direta. Em cima exatamente da receita de impostos próprios e transferidos. Que seria Saet, IPRENT, tá? Então, ali, no caso do IPRENT, a receita total dela está em 28 milhões 851.600. Importante frisar que no caso do Saet são aprovados e analisados pelo tribunal. 15.556.114. Totalizando tudo isso. Vê se tem mais. Pode ir para o outro. Isso. Tem outro slide. Ctrl e rola a bolinha para baixo. Totalizando 201.168.714 de receita consolidada, ou seja, a junção de todos os órgãos. Quem quer fazer alguma pergunta? Isso. Aqui nós vamos citar algumas áreas que são de extrema importância.
Bom, Então, aqui nesse não caso, havendo é a mais aplicação nenhum do ensino, tá? questionamento, declaro encerrada a aplicação do audiência ensino, a gente pública. pode- Agradeço a presença do Carlos aqui, do César, pessoal da Prefeitura. E muito obrigado a todos, boa noite. Daqui a pouco teremos a sessão ordinária. Presidente, Carlos, obrigado. Imagina, Obrigado eu que pelas agradeço. respostas. Estou à Qualquer disposição. coisa eu te procuro, eu te ligo. Perfeito.